Você se imagina sendo um cholo alto com cara de poucos amigos, mas que conhece a morrita fresita da escolinha vizinha e que, trabalhando na confeitaria, a conquista com o que ela adora, um longo e cremoso bolinho. Uau! É afeto feminino demais. Tudo começa com Rintaro, um jovem comum e corrente que passa o tempo na escola como de costume. No entanto, ele não consegue parar de olhar para a sua esquerda em direção à academia privada, onde as janelas estão sempre cobertas por cortinas. Mas mesmo assim, há muita curiosidade. E como não, mano, se lá só tem garotas? Dias mais tarde, vemos como alguns garotos estão sendo incomodados por outros de outra academia, exigindo vingança pelo que aconteceu com um amiguinho deles, já que ele encontrou o protagonista e aparentemente tiveram problemas entre eles. Pois antes que comecem a brigar, vemos como Rin aparece para perguntar se os garotos têm algum problema com seus amigos. Mas só de vê-lo sai correndo porque depois o Chamuco os leva. Então, após isso, os amigos do protagonista agradecem por tê-lo salvado, mas ele pensa que foram eles que iniciaram o problema, mas isso não importa. Você nos salvou, bro! Já no caminho para a escola, descobrimos que isso não é algo novo para Rin, já que ele tem tanta presença que costuma assustar as pessoas que não o conhecem, igual a ver as contas do fim do mês. Oh, não, é a minha dívida com o banco. Enquanto o grupinho vai para a escola, o protagonista lhes conta sua relação com esses caras. Acontece que na outra noite ele encontrou um homem brigando com sua mulher, que lhe deu um tapa e o jogou no chão de tanta angústia. Então Rin se sentiu tão mal que se aproximou para ver se ele estava bem, mas de tanto medo que deu, o cara acabou fugindo enquanto tropeçava. Não vá ser. Os garotos zombam disso, né, culpando Rin por ser tão assustador, mas ele leva um pouco a sério e fica bem chateado. E justo antes de chegar à escola, eles se cruzam com algumas garotas aleatórias que pertencem à escola ao lado, toda rosadinha. Ao se aproximarem, elas abaixam o olhar e ficam mais sombrias, como dizendo, boa, típico machista. E uma delas cai o lencinho, e um dos garotos tenta devolvê-lo, mas elas não querem nada que tenha sido tocado por um machinho fedido do patriarcado. Então, para entender isso, Rin nos explica que a escola à esquerda é uma prestigiada academia de senhoritas, que tem muitos anos de tradição. No obstante, as que saem de lá são tudo menos daminhas, já que tratam os homens como mera porcaria, mas não porque falam bonito com eles e depois os mandam pra friend zone, mas sim porque os evitam diretamente como a peste. E também não ajuda que a academia do protagonista seja uma onde há por machinho, exercendo o lema de quem tem medo de se acabar, então que não nasça, cachorros. E pontius, it's a say, e quem tomei. Mas, apesar disso, Rin fica muito curioso para saber o que há do outro lado das cortinas, mas sabe que nunca poderá ver, então vou morrer, droga. Na hora de sair, seus amigos o convidam para ir juntinhos ao karaokê, mas ele recusa, já que tem algo a fazer, o que faz todos pensarem que ele está com uma garota. Então, após negar, o protagonista vai até a confeitaria da sua família para ajudar no trabalho, do qual seus amigos não têm ideia. Enquanto trabalha por lá, limpando ao redor de um guarda-chuvinha perto da porta, isso o faz lembrar que há um cliente na loja. Muito curioso, na verdade, já que o protagonista se inclina para ver, encontrando uma garotinha muito pequena, quase mais nova que ele, e que além disso, parece estar com muita fome, porque comeu quase meia loja sozinha, e ainda está comendo. Espera aí, menina, aqui eu trago a sobremesa! Digo, nesse momento, seu olhar se cruza com o de Rin, o que a deixa muito vermelha, já que ficou encantada só de vê-lo. Mentira, mas ela fica tão nervosa que se apressa a pegar seu guarda-chuva e sai correndo. O protagonista não pode evitar pensar que isso foi culpa dele por sua aura assustadora, o que o faz sentir-se culpado o tempo todo depois. Deus, hoje não sou teu filho. Então ele conta isso à sua velhinha, pedindo desculpas por ter assustado o que parecia ser sua melhor cliente porque ela era bem gulosa. Sua mãe, Kyoko, lhe conta que a gulosa era Wauri, uma de suas compradoras habituais, já que sempre costuma vir comer tudo o que chega às mãos. Isso só piora pra Rin, já que sente que vão perdê-la, porque ele não é bom em ser simpático. Sua mãe reclama com ele porque esse é um hábito horrível que ele tem de colocar toda a culpa em si mesmo. Já chega dessas coisas, cara, e pare de romantizar sua solidão, amigo. Assim que, após isso, ela esclarece que Wauri não é esse tipo de pessoa e que, mesmo que realmente a tenha assustado, sempre podem convencê-la a comprar tudo o que puderem vender. No dia seguinte, o protagonista vai à escola como de costume, momento em que vemos seus amigos tentando convidá-lo para um encontro entre todos, mas novamente Rin se recusa a ficar com eles, o que os faz pensar mal dele, já que ele sempre anda com um garoto por perto. Acho que esse cara joga no outro time. Muda de lado. Horas mais tarde, o vemos em casa tentando relaxar, até que a garota do dia anterior chega à loja, mas desta vez ela pede para vê-lo pessoalmente. E quando ele sai, fica surpreso, porque não esperava que alguém o procurasse por conta própria. Já me diga, moça, quem te pagou? Ele tenta se desculpar por tê-la assusta. Mas ela se apressa a falar primeiro, pedindo-lhe que o deixe convidá-lo para comer. E dessa forma, e sem que o protagonista entenda nada, ela lhe compra um bolinho de morango. Mas a situação é tão estranha que ele não sabe o que fazer.
Ajude-me, Deus, nunca tinha chegado tão longe. Isso é até que vê a gulosa babando pelo bolo, já que, embora não pareça, ela está com muita vontade de comê-lo. O protagonista, de boa, oferece o bolo, já que se nota na cara dela o quanto ela o quer. Ai, o bolo também. Gwauri insiste, mas a fome é maior e ela acaba aceitando o presentinho. Aí o protagonista confirma que essa garota adora comer. Enquanto faz isso, ela reconhece que não é normal que alguém coma tanto por si mesmo, lembrando ao protagonista como a encontrou no dia anterior e que, embora tente ser amável, Rin não pode concordar mais. De fato, a comilona é a chave. Pouco a pouco, os dois começam a conversar, e a coisa começa a fluir. E entretanto, Gwauri pergunta o nome de Rin, já que até aquele momento não tinha se animado a fazê-lo, pois resulta que ela o conhece há muito tempo, porque como vem frequentemente, o viu uma ou outra vez. Mas claro, Rin não a registrou nenhuma única vez. Se não está na primeira vez, digamos que falo. Ele procede a se desculpar por tê-la assustado no dia anterior, mas ela esclarece que não fugiu porque tinha medo dele, mas sim porque era a primeira vez que falava com um garoto. O Sampaio, esse poai e um macho a menos, digo, um machão, e como resultado, ele ficou confuso. Pois ficou nervosa, e de fato, ficou mesmo, mas isso não significa que estava com muito medo, na verdade, tinha vontade de vê-lo. Ouvir isso surpreende demais o protagonista, já que durante toda a sua vida as pessoas sempre o trataram como se fosse uma ameaça, devido à sua aparência. Então, como ele não sabe como lidar com essas situações, o protagonista procede a escoltar sua nova amiga até a porta, já que está ficando tarde, mas não sem antes lhe dar um bolinho para levar para casa. Ao pé da letra, ela é um barril sem funda. Vão ficar sem bolo, e antes de se separarem, ela revela que não se importa com o que dizem, ela nunca sentiu medo dele, o que confunde ainda mais o protagonista, que se apressa a voltar para o seu quarto, sem perceber que perto, alguns tipos estranhos estão olhando para sua garota. Filho da primeiro afeto feminino que tenho e já querem me tirar. Não, De volta com Rin, ela para um momento para pensar que toda a sua vida passaram o tempo incomodando-o por sua aparência, chamando-o de todo tipo de coisas ruins, como delinquente, cholo sem remédio, espanta-velhas. E... Bem, essa última tem razão, mas eram apenas muitos rumores, os quais ninguém jamais confirmou, mas mesmo assim o marginalizaram por isso. É por isso que ele não consegue entender como é que do nada uma waifu caiu do céu, dizendo justamente o contrário. Pois claro, mano, te apresento a mudadora de caras. Uma me bate, mas não me deixe, mano. Eu quero te mudar, mas as calcinhas, garota. E antes de poder pensar mais, sua mãe chega correndo com o bolo de Gwauri, contando que o encontrou no meio da rua e por isso está preocupada que algo ruim tenha acontecido. O protagonista, assustado, sai para procurá-la no meio da noite, encontrando os caras que querem levá-la para fazer o tremendo desrespeito. Ela tenta recusar, mas eles insistem e em um certo ponto começam a falar com o protagonista. Os caras mencionam que o conhecem e começam a contar todo tipo de coisas ruins sobre ele, enquanto Rin apenas escuta das sombras, percebendo como os rumores sobre ele se espalham, mas ainda assim lhe parece normal, pois viveu a vida toda assim, sendo criticado, maltratado, rejeitado e ignorado, mas nunca deixado. Então me deem minha garota. Pouco a pouco, Gwauri parece estar de acordo com eles, mas na verdade o que lhe parece horrível é que julguem alguém apenas pelos rumores. É por isso que depois começa a pedir-lhes que vão conhecê-lo, para que percebam que é uma pessoa maravilhosa, muito amável e, em geral, um tremendo papucho. Tudo isso não deixa de surpreender Rin, que continua ouvindo tudo do escuro e os garotos não querem falar com ele para comprovar. Mas mesmo assim, Gwauri insiste para que o façam para que saibam que ele não é tão ruim e mais, que pelo menos parem de dizer coisas tão ruins sobre seu crush. Isso deixa os caras de pior humor, que soltam a garota e começam a bater nela. E justo antes que isso aconteça, o protagonista salta em direção a eles para defendê-la, batendo a cabeça na parede, o que lhe dá uma vibe ainda mais impressionante e bem edgy, assustando os aleatórios que pensaram que ele estava esquizofrênico. Socorro, chamem Deus! Terminada a briga, Gwauri fica muito preocupada ao vê-lo ferido, mas Rin assegura que não foi nada, já que ele fez de propósito ao intervir. Ela não entende o motivo disso, ao que o protagonista menciona que se sentiu muito culpado por tê-la envolvida em seus problemas, então sua murita insiste que ele não deve se sentir mal, mas mesmo assim ele se desculpa com ela porque não quer envolvê-la em coisas que não são dela, só minha coisinha mija, digo, melhor nada. Apesar disso, a Tagona indica que não entende por que o tratam assim, já que é uma pessoa muito amável e tudo enquanto cura a ferida na cabeça dele. Ao vê-la, Rin não pode acreditar que isso realmente aconteceu, que uma morrita bem fofa venha e o trate assim tão bem, pois ele já tinha se resignado há muito tempo a ser tratado ou olhado mal por todos, então não esperava que algum dia pudesse ter waifu. Assim, após isso, ele a acompanha até a estação de trem, onde Gwauri, antes de se despedir de uma vez por todas, ela o chama para avisar que voltará ao restaurante e que da próxima vez que ele quiser, comam juntinhos um bolo. Isso o deixa muito contente, mas não tanto quanto o Auri, que não consegue parar de pensar em como ele a segurou pelo ombro ao abraçá-la e protegê-la dos aleatórios. Caramba, ficou como um rio, bem molhado. No dia seguinte, vemos o protagonista novamente em sua sala, mas chegou cedo, já que com tudo da noite anterior, não conseguiu dormir, pois estava celebrando que uma waifu finalmente parou para olhá-lo.
E, falando de olhadinhas, enquanto anda distraído observando a academia vizinha, percebe que uma das cortinas está se movendo e, contra todas as expectativas, ela se abre. E, para sua surpresa, quem está do outro lado é sua morrita comilona, a Wawuri, que ficou tão pasmada quanto ele. Como? Ah, canijo, meu crush é um tremendo cholazo. Já me apaixonei. É o vilão. Meu crush é um malandro sem remédio e brigão. Uf, já me apaixonei. Como me gogotata. Ou bem, isso diria uma garota problemática, mas esta é toda uma baunilha, acho. Então, ela se apressa a fechar a cortina por causa da vergonha. E embora isso seja uma surpresa, o que é mais preocupante é que ela frequenta a escola das empoderadas, aquelas que não deixam ter namorado, que detestam os machistas. Mas, ei, só detestam porque não tiveram um. Depois a reiniciam de fábrica. Diego. E agora seguimos com Rin, que nunca esperou conhecer alguém tão pura e amável como Wawuri, já que toda a vida tem operado com que as pessoas o julguem por rumores ou tenham medinho dele. E por isso é que se surpreendeu, mas tanto quando a conheceu, que o faz ainda mais agora, que perceberam que ela estuda em Kikyo, a escola bem ao lado da dele, que como bem sabemos, cria femilocas, odiadoras do patriarcado, típico machinho humano. Apenas a ver, a única coisa que lhe ocorre é fechar as cortinas ao lado de sua mesa em um segundo, pensando que tudo isso é como uma piada ruim do roteiro. Horas mais tarde, o vemos reunido com seus amigos, entre eles Sohei, que reclama das garotas de Kikyo, pois não importa o que faça ou não faça, sempre o olham como se fosse lixo por ser um machinho opressor do patriarcado. Isso o desespera e irrita muito, já que, embora se diga que são uma escola de senhoritas, elas não se comportam nada assim. Pouco depois, aparecem Saku e Hayato, os outros dois amigos do protagonista, que começam a se juntar à conversa, e embora cada um tenha diferentes pontos de vista a respeito, todos concordam em algo, e é que Shidori, sua escola e Kikyo não se misturam, pois são como água e óleo. Rin pensa que tem razão, e que é normal que alguém tão linda como Wawuri frequente uma escola que lhe convém, ao contrário dele. Assim, o melhor será que, a partir de agora, ele não volte a se envolver com ela, pois nenhuma das duas escolas é compatível com outras pessoas, e nem se fala de estudantes rivais. Enquanto pensam que sua waifu já escapou de suas mãos, seus amigos notam que ele fechou a cortina ao lado de sua mesa. Ao perceber isso, Rin se preocupa por ter ofendido sua querida garota, mas depois lembra que ela estava igualmente surpresa, então certamente entenderá de imediato. Pois como não, minha filha, se você gosta de rapazes problemáticos e sem futuro? Os garotos acham que ela fechou a cortina para não ter que ver a academia vizinha, já que tira o ânimo de qualquer um. E você, mano, igual aos estudantes de lá. Mas ao ouvir isso, o protagonista se irrita imediatamente e os faz se retratar, o que surpreende a todos porque ele não costuma ser tão intenso. Deixando isso de lado, o dia transcorre normalmente, até que chega a hora de sair, momento em que Sohei tenta novamente convencer o protagonista a ir com ele e os outros jogar algo bem legal. Rin verifica seu telefone e, após confirmar que sua mãe não precisa de ajuda na loja, decide ir para variar. Isso alegra os garotos, porque acham que ela é a namorada de alguém bem forte. Pouco depois, as amigas de Wawuri aparecem para procurá-la. Elas se preocupam que os de Shidori tenham feito algo ou tentado profaná-la, então a forçam a voltar aqui. Eu, Sohei, reclamo delas porque foi Wawuri quem ficou esperando. E ao tentar chamar a atenção delas, elas voltam a ignorá-lo, o que inicia uma disputa entre os alunos de ambas as escolas que estão assistindo a todo o drama. No final da briga, vemos que o protagonista e seus amigos já foram embora, e é melhor que corram, porque vamos cancelá-los. Sohei e os outros estão muito irritados porque as familocas os tratam mal sem motivo, embora desta vez todos concordem que quem começou foi Sohei, filho da... Por sua vez, Rin não para de pensar que o Wawuri se meteu em problemas por sua culpa ao acreditar que foi procurá-lo. No entanto, assim que percebe esse pensamento, imediatamente se arrepende e acredita que ele só estava de passagem para se encontrar com outra pessoa. Durante a caminhada para o karaokê, seus amigos estão interessados em saber o que Rin pensa de tudo isso, mas quando se viram para olhar, notam que ele tem uma expressão mais estranha do que o normal, tanto que os assusta de imediato. Uau, ele está carente de afeto feminino. Rin não tinha percebido, mas pelo visto ficou muito contente de que uma garota finalmente prestou atenção nele, mas ainda assim, ele sabe que não deve se deixar levar, mas são alunos de escolas inimigas, e no caso hipotético de... que realmente tenha ido vê-lo, isso não significa que vá terminar muito bem. Por isso, a melhor opção é simplesmente parar de ver Wawuri. Ao chegar no karaokê, vemos que Sohei canta a plenos pulmões, enquanto Rin continua escolhendo uma música, tentando passar despercebido. Nesse momento, Saku para perguntar se algo aconteceu ultimamente, já que ele está mais estranho do que o normal, sem mencionar que essa ferida na cabeça não é algo normal. Ele, como um bom amigo, se oferece para ouvi-lo se precisar, pois é seu amigo, como todos os outros. Diante disso, Rin pensa em não contar sobre sua waifu, mas como não acha que tem importância, não quer contar, sem mencionar que imagina todas as respostas deles, como que alguém de Kikyo não vale a pena ou é melhor evitá-la para não ser cancelado no Twitter e não quer ouvir isso dos seus amigos. Que droga! Mas enfim, no final, ele mente dizendo que não é nada, e horas mais tarde volta para casa, onde encontra a loja ainda aberta.
mais aberta que sua waifu aos domingos. Digo, ao entrar, ele se depara com sua waifu, que só de vê-lo fica muito feliz para depois pedir desculpas pela confusão que causou durante todo o dia, já que não esperava que suas escolas se odiassem tanto. O protagonista também pede desculpas porque não queria ter que expô-la a toda essa rivalidade entre as escolas, assegurando-lhe que não é culpa dela. Que até não incomodado, sua mãe chega nesse momento para recebê-los e ao ver o Waburi, a convida para comer os bolinhos que sobraram hoje. Ela, no início, tenta recusar, mas a vontade é maior e acaba cedendo à fome, porque está com uma fome tremenda. Filha da mãe! O protagonista nota que ela realmente quer acalmar a fome, então a convida para passar um tempo juntos. Dito isso, ela começa a comer com muita alegria e ternura, o que entretém Rin. No meio disso, ela pergunta como está seu rei, já que se preocupa com ele, devido a como o protagonista o deteve. Rin assegura que não há problema, pois seu amigo é um osso duro de roer. Tendo dito isso, ela admite que foi a Kidori porque tinha vontade de vê-lo e poder passar mais tempo com ele. Rin, sem querer, admite que ficou muito feliz ao ouvir isso, o que começa a fazê-lo sentir como um espanta-viajas 3000. Assim que imediatamente se retrata para não incomodá-la. O Aubrey igualmente fica nervosa, mas o bom ambiente se vai assim que o protagonista menciona que não há nada de bom em conhecê-lo. Isso chama muita atenção da garota, mas não de forma positiva. Ela exige uma explicação. Dato, no sample, bah. Rin diz que é porque são de escolas rivais, e como tal, não faz sentido que se deem bem, ou até poderiam gerar problemas entre si. O Aburi o interrompe, revelando que ficou muito feliz quando soube que ele ia para Shidori, e esperava poder conhecê-lo muito mais ao passar tempo juntinhos. Antes que Rin possa processar ou sequer entender, ela se levanta sem terminar o bolo, disposta a ir embora. Já era, mano. Antes de cruzar a porta, ela conta que realmente queria conhecê-lo mais, para depois ir embora com uma expressão triste. Rin não entende por que tudo isso aconteceu, mas sabe que machucou sua querida waifu. Pouco tempo depois, chega sua mãe, que percebe que ele está meio abatido pelo que acabou de ver e depois o leva para o apartamento para que ele relaxe. Aí, Rin conta tudo o que aconteceu com o Aburi, e após dar-lhe um corretivo, tenta fazê-lo ver que foi ele quem estragou tudo. Mas mesmo assim, Rin não entende, porque alguém tão bonita como o Aburi poderia estar interessada nele? Pois como não, brá? Pois sim, você tem pepinilo. Coisa que começa a desesperar sua mãe, já que não esperava que seu filho fosse lento como um caracol para essas coisas. Após pensar que o criou mal, ela ordena que vá procurá-la, já que é perigoso deixar uma waifu sozinha na rua a esta hora. Também esclarece que está fazendo o mesmo que viveu durante toda a sua vida, julgar alguém apenas pelo que diz, já que embora o Aburi seja a waifu perfeita, a vê como alguém incompatível só porque é de Kikyo. Depois, ele faz ver que durante todo esse tempo em que soube que ele é o teu Devin Chidori, o Aburi não mudou sua forma de agir na frente dele, nem deixou de ser tão boa e amável como sempre. Pouco a pouco, o protagonista começa a lembrar de todas as vezes que a incomodaram por causa dos rumores ou tudo relacionado a Chidori, entendendo finalmente que tratou muito mal sua morrita e deve corrigir isso. Ao fazer isso, ele dá uma surra em si mesmo, que colocou suas ideias no lugar, e pede desculpas à sua mãe por ter sido tão ruim, confirmando que, de fato, quem errou foi ele. Na manhã seguinte, vemos o Aburi chegando àquela escola, mas na entrada ela se encontra com Rin, que a estava esperando há um tempo. E assim que se vêem, ele pede desculpas por tê-la magoado, já que entendeu que a julgou de uma maneira muito feia e isso acabou fazendo com que ela tivesse uma expressão muito triste, tanto que já estou ficando chateado. Sua waifu fica envergonhada ao saber a carinha que fez, mas no final perdoa Rin, já que ela também teve culpa por ter ido embora do nada e gerado ainda mais probleminhas. Rin também lhe diz que sempre foi indiferente à briga entre ambas as escolas, a tal ponto que já se acostumou, mas que quando ouviu seus amigos falarem dela, ficou muito irritado e por isso pensou que ignorá-la seria o melhor, algo do qual agora se arrepende muito, mas isso deixa o Aburi feliz ao ver que ele realmente se importou tanto. Depois de esclarecer tudo, os garotos reconhecem que ficaram muito felizes ao ver o outro na escola vizinha. O Aburi então se levanta para se apresentar entre eles e esclarece que não importa se são de Kidjo ou de Chidori. O único que deve interessá-los é eles mesmos e que queiram continuar se vendo, pois por mais que as escolas se odeiem, não podem detê-los se quiserem ser amigos ou algo mais. Deus, hoje sim sou teu filho, mas mesmo assim sabem que não podem se ver como se nada durante as aulas, então a única opção que lhes resta é fazê-lo durante as manhãs quando chegam mais cedo que ninguém. No caminho para a sala de aula, Rin envia uma mensagem pedindo desculpas por ter fechado a cortina no dia anterior, pensando que foi demasiado grosseiro. No entanto, a sua morrita não importou, já que se sentiu tão surpreendida quanto ele. Pouco depois, cada um chega à sala e aí finalmente abrem as cortinas para se verem e se cumprimentarem com muita alegria. Enquanto os vê pulando de sua sala de aula, Rin pensa que quer conhecê-la ainda mais. E também que, embora toda a sua vida tenha sentido que o mundo o deixou de lado por sua aparência ou sua escola, ao lado dela sente que finalmente pertence a algum lugar e pode ter uma vida um pouco mais normal. Assim, depois de concordar em ver sua namorada às escondidas, Rin continua com sua vida normal, ou faria isso se não fosse pelo calor de maio, que faz ele e seus amigos se sentirem como se estivessem cozinhando. Ao terminar as aulas, Soei tem vontade de fazer algo divertido para lidar com o calor, e então ele pensa no festival esportivo e incentiva Rin a se juntar a ele.
É assim que vão até um professor para pedir que os deixe, mas ele os surpreende dizendo que não podem participar. O professor, que por sinal se chama Tsukaichi, explica que como os dois estão com notas vermelhas, não podem participar porque terão que fazer recuperação durante o torneio e talvez até nas férias de verão. Deus, hoje não sou teu filho. Isto mostra e tem um alerta para Suhei, já que se há algo que o aterroriza é estudar, mas mesmo assim ele pede ao professor que tenha consideração, pois ainda não sabem se reprovaram ou não. Assim que para Tsukaichi é óbvio que pelo menos Suhei reprovará, mas para motivá-los promete que se aprovarem comprará um sorvetinho para cada um. Isso anima Suhei, mas quando chega o momento de contar isso para seus amigos, eles perdem todas as esperanças, já que se há algo que Suhei não consegue fazer é se concentrar, e menos ainda por mais de 10 minutos. É por isso que ele pede ajuda a Saku para que o ensine com Kai. Diz que quando que tu você vai Sakura sim, já que é o mais esperto entre os quatro, mas tristemente ela tentou fazer isso no ano passado com toda a sua força. Ah, de nada. Não mames, estou com a voz de José José em seu último concerto sábado, mas mesmo assim acabou reprovando com notas péssimas. Soei promete que desta vez será diferente e enquanto eles discutem sobre quem teve a culpa, o protagonista e Ayato começam a estudar por conta própria, então prêmio duplo. Nisso, Soei expressa aos garotos que nenhum deles precisa e que podem simplesmente se esforçar entre eles por conta própria, iniciando assim uma briga que os afasta ainda mais do objetivo de salvar o semestre. Mas Rin, por sua vez, recebe uma mensagem de sua chefe dizendo que hoje é o dia de desconto e que por isso deve convidar o Aburi, pois quer vê-la, assim como eu quero ver minha voz normal. É esse editor de merda, me irrita, vou matá-lo. Rin pensa que faz tempo que não vê sua namoradinha, então lhe envia uma mensagem para convidá-la, mas tristemente se decepciona ao ver que ela não poderá ir este mês porque estará ocupada. Já à tarde, Suhei o leva até a biblioteca para estudar, já que lá tem ar-condicionado. Ao tentar por conta própria, acaba perdendo o fio rapidamente. Rin sabe que não poderá ir longe sozinho, então lembra que no festival todos poderiam se divertir, mas para isso ele tem que se esforçar. E o melhor é ir e se desculpar com Ayato e Izaku, já que no final de tudo são amigos. Isso surpreende Sohei, pois não esperava que Rin fosse tão bom em falar. Dito isso, ele se levanta para fazer as pazes com os garotos e assim estudar juntinhos na escola. Ao ficar sozinho, o protagonista nota duas garotas procurando onde se sentar, então cede seu lugar a elas. Elas, surpreendentemente, percebem suas boas intenções, mas não chegam a agradecer. Disse obrigado, maldita porca ingrata. No caminho para a saída, Rin envia uma mensagenzinha para seu irmão, dizendo que perdeu o assento, e no meio disso, ouve uma voz que lhe parece familiar. Ao investigar, percebe que se trata de sua garota, que está estudando junto com sua amiga. Ou é o que parece, já que na verdade, ela está apenas desenhando em seu caderno como uma garota perdendo tempo. Porra, eu gosto muito dessas, mas mesmo assim, o protagonista acha incrível que ela tenha vindo estudar e que isso seja o que a mantém ocupada ultimamente, deixando-o feliz, já que parece que sua waifu se importa muito com seus estudos. Em um dado momento, sua amiga menciona que o Aburi sempre se mantém como a primeira da classe e que se esforça muito por isso. Para o Aburi, isso parece normal, já que é algo que decidiu por conta própria. Mas então vemos que o protagonista não acha graça. Não por inveja, mas porque não pode se comparar a ela, pois enquanto ela é a melhor, até mesmo em Kikyo, uma escola de elite, ele faz parte de Midori, uma escola comum. E, além disso, nem é um bom estudante. Chale, mano, mas as fresitas gostam dos... Os cholitos sem futuro. Ao pensar em tudo isso, ele se sente cada vez mais distante dela, porque parece que não combinam por mais que tente. Então, em certo momento, ela o surpreende no banquinho de fora e lá, ela começa a comer bastante. Como sempre, conversando com Rin, ela conta que não pode ir ao dia de desconto por isso, embora ele esclareça que tem oportunidade todos os meses, mas mesmo assim, ela se sente mal porque tem que se esforçar demais para ser a primeira da sua turma. E além disso, ela conta ao protagonista que não tem dinheiro suficiente para ir e comprar todos os docinhos que sempre quer, então tem que trabalhar nessa data, o que surpreende Rin, já que pensava que ela era uma menina mais mimada. O Aguri esclarece que não é assim, mas que vem de uma família muito comum e que conseguiu lugar em Kikyo por uma bolsa. É por isso que não pode baixar suas notas, já que isso significa que não poderá continuar estudando. Mas mesmo assim, para Rin não parece normal que ela se esforce tanto a ponto de não dormir por estar estudando. O Aguri conta que uma vez implorou ao seu velhinho que a deixasse estudar em Kikyo e como não quer decepcioná-lo, faz tudo o que está ao seu alcance para manter seu lugar. Poxa Deus, me manda uma dessas. Ao ouvir isso, Rin percebe que a julgou muito e começa a notar que internamente a trata do mesmo modo que o tratam. E isso lhe dói, e por isso toma uma decisão. Pede que lhe ensine a estudar, já que não quer continuar se acostumando a desistir, além de que desta vez precisa passar para estar com seus queridos amigos. Ela promete fazer isso quando tiver oportunidade, mas também o avisa que sua amiga a espera, além de que outra que ainda não voltou da lojinha com certeza está para chegar. Dito e feito, ela se apresenta diante deles. A garota se chama Subaru, a danadinha, assim como o Subaru que dá atenção ao trapito de Félix e que rejeitou a Ram, filho disso, e só de vê-la, o protagonista nota pelo cabelo que ela poderia ser estrangeira.
Subaru pensa que o protagonista estava causando problemas por ser um típico machista bem convencido e se oferece para cuidar dela antes que a profane. E antes de poder ir embora, os amigos de Rin aparecem também e imediatamente notam que são garotas de Kikyo, o que acende o alerta. Souhei não reconhece Waguri e Subaru, então aproveita para desprezá-los só por serem machitos de Midori. É assim que tenta ir embora como se nada, mas então Souhei se aproxima de Waguri para tentar reconhecê-la, momento em que tanto Subaru quanto Rin se interpõem para protegê-la. Ela fica surpresa com esse gesto, mas decide ir embora junto com ela, desprezando os de Midori por já sabem o que. Pura irritação. Isso irrita muito Saku, que já não se guarda e começa a chamar Subaru de tudo com classe e elegância, sendo o mais passivo-agressivo possível com ela, desprezando-a por ser uma menina rica, o que realmente a aborrece. Bem feito, garota, por ser snob. O protagonista não pode suportar tal coisa de seu amigo, e por isso decide acalmar tudo, contando que foi ele quem se aproximou de Waguri. Depois, contar a todos que ela foi a garota que estava esperando alguém, junto à porta de Midori, e que só foi se desculpar com ela por tê-la assustado naquele dia. Assim, após isso, obriga seus amigos a pedirem desculpas. Souhei é o primeiro a fazê-lo, reconhecendo que naquele dia estava muito cego pela raiva e, devido a isso, a tratou de maneira muito injusta. Respeita a Rosadinha, mano. Waguri, contra todas as expectativas, também pede desculpas. Parece o Cuco Basile no Blue Label, de Johnny Walker. É um elixir. Mas, continuamos, já que por culpa dela causou muito alvoroço entre as escolas, mas ainda assim não fica satisfeita, já que Subaru também exagerou ao falar mal com os garotos, então pede que ele se desculpe também, mas tristemente nem todos são boas pessoas como ela, então Subaru decide se adiantar e ir embora, forçando Waguri a ir com ela. Filha da mãe, que bom que a cancelaram. Uma vez a sós, os garotos ficam impressionados ao ver que nem todas as garotas de Kikyo são más e feministas radicais, mas a única que ainda não se desculpou é Saku, que fica brava com eles porque queria que ela o fizesse, já que só disse o que disse para defendê-los de Subaru, e embora a situação não pareça ter sido resolvida, o protagonista está contente por pelo menos não ter terminado pior. Por outro lado, Subaru não entende como sua amiga pode se juntar com matinhos, já que todos são iguais. Enquanto conversam, Subaru não pode evitar pensar em Rin, e como ele a fez sentir muitas coisinhas. Intrigada, ela pergunta ao Waguri como ele é, e ela responde com muita alegria que é um tipo muito amável. Ah, caramba, será que vai rolar um 2 contra 2? Isso impressiona ainda mais Subaru, já que não esperava que sua amiga tivesse em tão autoestima um macho nojento como esse, mas não pode perguntar mais, pois nesse momento sua outra amiga aparece para indicar que devem começar a estudar e aproveita para lembrar que não podem comer na biblioteca. Durante a noite, vemos que o protagonista está tentando estudar, mas não importa o quanto ele tente, não resolve nem um único exercício bem, mesmo com Saku ensinando sem parar durante toda a tarde, então continua obtendo resultados péssimos, o que o deixa desanimado ao saber que poderia perder o semestre e se separar de seus amigos no festival esportivo. Caramba, isso sim é desenvolvimento de personagem. Nesse momento, sua namoradinha lhe envia uma mensagem pedindo para fazerem uma chamada. Ele faz isso e então começam a conversar. Waguri pede que ele perdoe Subaru, já que, embora não pareça, é uma boa pessoa que só estava preocupado com ela. Também pede desculpas a Rin e por ter tido que mentir para protegê-la. E de passagem lhe diz que, embora não seja correto, levando em conta que a defenderam, a verdade é que Rin parecia incrível e impressionante durante a tarde quando se interpôs entre ela e seu amigo para protegê-la. Rin mal aguenta o excesso de afeto feminino, percebendo que desde que conheceu Waburi tem se sentido de maneiras que não entende nem pode explicar. Assim, para que não se note, ele diz que era o normal, já que Souhei é o tipo de pessoa que não mede o que faz ou diz, então é normal se assustar em situações como a da porta ou a reunião de hoje, já além do susto. Deixando isso de lado, ele pergunta à sua garota por que ela continua falando com ela de maneira tão formal, ao que ela responde que é porque ela é uma cliente e ele é um funcionário de sua confeitaria favorita. Respeito às hierarquias, mano. Então não sabe se seria correto falar de maneira mais informal. Isso deixa Rin um pouco triste, já que pensava que estavam se aproximando mais ultimamente, mas pelo visto, Waburi ainda o vê como um funcionário qualquer de sua confeitaria favorita. Tamanda-sama! Não me diga isso, meu amor. Nisso, ele se pergunta se ela poderá ver ou imaginar a carinha que ele terá. E do nada, sem medo do sucesso, ele se enche de coragem e pede que da próxima vez que se vejam, não se preocupe em falar com tanta formalidade, já que não precisa disso se está com ela. Ufa, esse sim é um cholo bem confiante. Dito isso, a chamada termina e Rin se joga na cama pensando que com certeza parecia um idiota de tão alegre que ficou. E o mesmo acontece com o Waburi, já que ela não pode evitar ficar feliz que seu crush quisesse flertar com ela. E a única que não está bem é Subaru, que não para de olhar uma foto sua e de Waburi de quando eram pequenas. Como não? Se é uma pequena travessa, menina. Mas enfim, assim terminam os primeiros 3 capítulos do anime de Kaoru Hara. E sim, estou um pouco mal da garganta, mas bem, fiz o que pude. Droga, estão rindo de mim. Terei que dizer que é um encontro. E agora seguimos com o nosso cholo autote amável, que acorda muito cedo pela manhã, já que desde o dia em que pediu a sua waifu para estudarem juntos, o tempo tem passado voando e por milagre tem conseguido dormir. Aqui mija, o cara continua pensando demais com uma só mão. Digo, e agora finalmente chegou o dia para se juntarem e estudarem, e agora é o momento em que tudo pode acontecer.
Horas mais tarde, ele estaria a caminho para vê-la no trem, momento em que algumas garotas notam o quanto ele é alto, e por isso não querem olhar muito para ele com medo de que ele pule em cima delas. Ai, não se façam, meninas, bem que vocês adoram. Este cara já nem pode subir no trem tranquilo sem que o acusem de machista assediador. Mas o que elas não sabem é que nosso rapaz está com o coração a mil devido aos nervos, já que não pode acreditar que uma garota tão linda está esperando por ele para estudar. Então, para se acalmar, ele fica olhando pela janela e nota que, embora já tenha passado por este lugar tantas vezes, agora sente como se estivesse a caminho de uma cidade desconhecida. Calma, mano, é só afeto feminino. Espera, é afeto feminino. No entanto, o que mais o preocupa é se parecerá casual demais, já que está vestindo roupas muito simples, mesmo para uma saída entre amiguinhos. Logo chega à estação e encontra sua morrita bem arrumada, quase para partir corações. Depois, ele se desculpa com ela por tê-la feito esperar, mas o Aburi comenta que foi ela quem chegou cedo demais, já que estava realmente ansiosa para vê-lo. Após este lindo momento juntos, os dois pombinhos vão à cafeteria para estudar. Aqui o Aburi não demora nem 2 segundos antes de começar a comer, lembrando a Rin que ela é amante da comida e não pode evitar sentir-se feliz quando a vê, já que o Aburi se alegra muito cada vez que leva comidinha à boca. É que você tem uma boca enorme, Mija, como para pegar travesseiros, digo. Avançando um pouco com a tarde, o Aurui pede que pegue os livros para começar a revisar. Rin pede ajuda com matemática, já que é uma das que ele consegue lidar, ou mais ou menos. O Aurui começa a ensinar, olhando fixamente para o livro, mas ao fazer isso se aproxima demais de sua crush, o que no segundo seguinte os faz recuar. Igual a 2 imãs, sem medo do sucesso, manos. Bem que querem. Deixando de lado que quase se dão um beijinho, os dois começam a estudar com o Aurui tentando mostrar como se resolvem os problemas do livro. No entanto, nesta ocasião, Rin não consegue se concentrar, já que agora não pode ouvir sua querida Morita devido a como seu coração bate, já que faz tucum, tucum e depois pacaum, pacaum. Assim, após estudar um bom tempo, o Aurui pergunta por que agora não quer reprovar. Rin explica que é devido ao torneio esportivo que acontecerá em breve na sua escola e que se não passar nas matérias, terá que ir para aulas de recuperação, mas não quer porque desta vez prefere acompanhar seus queridos bros, que tem fé nele. Ao ouvir isso, o Aurui pensa que Rin gosta muito dos seus amigos, o que a surpreende, mas não acha estranho de forma alguma, já que ela também age da mesma forma, pois gosta muito das meninas. Sim, você gosta das garotas? Pois eu tenho uma aqui. Especialmente Subaru, a quem conhece desde pequena. E Wazit, embora seja propensa a mal-entendidos, é uma pessoa muito boa. A Senna, no entanto, teve más experiências com os rapazes no passado e por isso tem muita dificuldade em se abrir com eles. Mas realmente é alguém muito boa e por isso aquela alegra que outro dia na biblioteca Rin não a tenha julgado mesmo quando ficou bem femi-louca. Ouvir tudo isso e ver sua namorada tão feliz deixa o protagonista igualmente emocionado que não pode acreditar que realmente tenha essa sorte. No final, depois de um dia inteiro trabalhando, os dois voltam para casa com o protagonista sentindo que queimou os neurônios de tanto estudar. Sim! Mas antes de se despedirem na estação de trem, o Aguri lhe dá um caderno cheio de anotações, resumos e conselhos para estudar. Isso o deixa surpreso, já que ele não entende como ela encontrou tempo suficiente para escrever tudo isso, ajudá-lo e ainda estudar. Caramba, essa garota vale muito a pena. Gostaria de viver com ela toda uma cena porque ela me fascina mais do que o John Cena. E é tão comilona que come todo o jantar. Aqui você está em 2025. Vaguri prometeu que se esforçariam os dois juntinhos, então não podia ficar sem fazer nada, já que o que mais quer é que Rin vá ao torneio esportivo e que quando termine, venha contar-lhe tudo o que viveu com seus queridos amigos. Assim que, após isso, ele agradece e cada um vai por seu lado. Mas antes que ele possa voltar para casa, Subaru o detém por trás, ordenando que vão falar em particular, já que ficou como um rio, bem molhado, digo. É assim que o leva até uma cafeteria, onde permanece em silêncio por um bom tempo, até que termina seu cafezinho. Então ele pergunta se é o namorado de Vaguri. Isso faz com que Rin cuspa o café e queime a mãozinha, mas Subaru lhe dá um guardanapo para se limpar, mostrando um lado mais amável do que quando se conheceram pela primeira vez. Entendendo que no final, sua garota tinha razão, não é tão má como parece. Dê-me ela. Aqui é de... Sim, já. Subaru insiste em saber que tipo de relação eles têm, mas Rin não tem ideia do que responder, já que não sabe se são amigos, cliente e garçom ou quem sabe o quê. Graças a isso, Subaru percebe que ele e sua amiga se conheceram há pouco tempo, e é por isso que ele pede um favorzinho, que pare de vê-la porque ele é de Chidori, e como todos sabem, ambas as escolas se dão muito mal. Na moral, não quero fazer um fio no Twitter, digo no X, então pega leve. Mas antes de protestar, Subaru pede desculpas por tudo o que disse da última vez, já que bastou aquele momento na biblioteca para saber que, apesar de ser de Chidori, ele era um garoto amável e muito bom e que quem exagerou foi ela, mas mesmo assim não pode permitir que sua amiga de infância esteja com alguém da escola rival, já que se mais alguém os ver juntos, pode não reagir muito bem. Na verdade, acontece que os professores em Kikyo odeiam mais a Chidori do que as alunas e por isso se descobrissem que o Aguri, uma das garotas mais populares da escola, está passando tempo com alguém de Kidores. E o pior dilo também é que além disso tem aparência de delinquente e certamente sua bolsa de estudos e tudo o que construiu vão desmoronar. Poxa, Mija, só abre a boquinha para dizer só tragédias, para espalhar todo o seu veneno.
Nesse momento, um garotinho tropeça na frente dela e Subaru se levanta para ajudá-lo, pegando seu boneco que caiu junto com ele. Após isso, o menino a vê e diz que seu cabelo é precioso, surpreendendo e alegrando muito a tal Subaru. Ele conta a Rin um evento canônico que teve quando pequena junto a Vaguri. Acontece que ela sempre foi incomodada pelos outros garotinhos devido à cor de seu cabelo, e isso a fez sentir-se muito sozinha. Foi então que Vaguri apareceu do nada, dizendo que gostava do cabelo dela, espantando assim todos os valentões. Assim, desde então, as duas se tornaram melhores amigas e têm sido inseparáveis até hoje. Sim, as trancinhas ficam de lado, não é? É por isso que ela se importava tanto, porque essa cena está gravada em sua memória a ponto de que até hoje ela ainda vê Vaguri como sua heroína. É por isso que quer retribuir o favorzinho, salvando-o da ruína social. Rin entende como se sente, pois Vaguri lhe falou bastante e muito bem dela. Isso irrita Rin, que explode jogando na cara que não conhece Vaguri de jeito nenhum e que ela tem estado ao lado dela há muitos anos e por isso sabe o quanto se esforçou para chegar onde está hoje. Subaru está muito consciente de que o que está pedindo é algo horrível e que poderia fazer com que ela o odiasse bastante, mas quer retribuir o favor, mesmo que só um pouquinho, cuidando de tudo o que Vaguri construiu até agora, mesmo que para isso tenha que separá-la de sua crush. Não sei, querida, para mim isso só há inveja e ciúmes bem marcados. O protagonista começa a pensar em suas palavras e lembra de todas as vezes que tanto Kikyo quanto Chidori se odiaram sem parar, dia após dia, desde que tem memória e ninguém parece estar a favor da paz. Ninguém exceto sua namoradinha, ao lembrá-la sorrindo e sabendo que mesmo pertencendo à escola rival, continua indo vê-lo com um sorriso. Então, após pensar nisso, Rin finalmente tem uma resposta, que não vai se separar de sua waifu. Com certeza, mano, isso sim é coragem. Manda a ciumenta passear, já que não importa por onde olhe, não consegue. Subaru, embora magoada, sabia que não ia aceitar se separar de Vaguri, pois antes de vir, os viu juntinhos na cafeteria e entendeu que eram perfeitos um para o outro. Terminada a saída entre os dois, ela fica sozinha pensando no que está fazendo, já que a menina acredita que foi até lá só para romper a relação da amiga. Enquanto isso, Rin está de volta para casa tentando mas não é capaz de se concentrar, por mais que tente, e isso faz com que fique de mau humor, assustando alguns no trem. Nesse momento, as garotas do outro dia entram no vagão e então reparam no protagonista. Ele sabe que tem que ser um cavalheiro e ceder-lhe seu assento. Ao fazer isso, elas pedem que ele pare para falar com elas. Ao fazer isso, agradecem por ter lhes dado a mesa na biblioteca da última vez. Este gesto pega Rin de surpresa, já que é a primeira vez que alguém, além de Waburi, o trata bem. Depois ele expressa o quanto está feliz, já que elas conseguiram estudar quando mais precisavam. Este simples gesto de gentileza é suficiente para que as garotas compreendam que, apesar de sua aparência, Rin é um cara muito legal. E além disso, é bem alto e bonito. E Kiri? Ou seja, isso foi o que elas pensaram. Não eu, não jogo para o outro time. Depois, este último para ao lado de uma das portas para pensar no que acabou de acontecer, mas ainda assim não consegue acreditar. Depois lembra da sua namoradinha e do que Subaru pediu na cafeteria. E embora não tenha mentido sobre nada do que lhe disse, a verdade é que teme que ao se relacionar com ele, que a de Chidori acabe destruindo sua reputação em Kikyo. Por isso começa a pensar se realmente a melhor opção é ficar com ela. Dias depois, chega um momento tão esperado na aula do protagonista, a entrega das notas. Todos estão com os nervos à flor da pele. Especialmente Souhei e Rin, já que são os últimos na lista. Depois de um bom tempo de suspense, o professor lhes dá as boas notícias. Ambos conseguiram evitar reprovar, com Souhei se salvando por um 3. Ao ver isso, toda a classe começa a celebrar como se tivessem ganhado a Copa do Mundo, Gambre Gambre Bros. Enquanto aqueles que reprovaram pedem que ganhem por eles. Depois, fazem entrevistas com as 2 estrelas da classe. Souhei, por sua vez, estava e está no limite de suas neuronas, já que não aguenta mais e só quer ir jogar play, enquanto Rin está apenas feliz por poder jogar no torneio, e até o professor começa a chorar de alegria por eles. Ao sério, eu não dava nada por vocês, caras. Pensei que não tinham cérebro. Saco acha que estão exagerando demais por uma nota de aprovação, mas seus amigos garantem que foi graças a ele. Matupetu Sao. E, por isso, deveria se sentir orgulhoso. Saku fica em modo tsundere, já que não é bom recebendo elogios. Enquanto toda a classe continua celebrando que vão ao torneio esportivo, Rin pensa que conseguiu passar graças à sua querida e preciosa waifu que lhe ensinou. E realmente ensinou. Então, está prestes a enviar uma mensagem para comentar sobre isso. Mas lembra do que Subaru lhe disse sobre se relacionar com alguém de Chidori e destruir tudo o que construiu. E por isso mesmo, agora ele hesita em escrever para ela ou não, ou se é melhor deixá-la seguir seu caminho. Mas infelizmente, ele não tem tempo nem para pensar, já que os garotos esbarram em sua mesa, e ao fazer isso, descobrem uma nota que o Waburi guardou para ele. Acho que alguém vai ser cancelado, ou talvez invejado. Eu digo que as duas, assim que, após descobrir a nota da sua namoradinha, Saku pergunta ao protagonista por que ele a tem. No entanto, ele é o mais inteligente de todos, e isso lhe permite perceber rapidamente tudo o que está acontecendo.
Desde o início, não lhe pareceu normal que duas garotas de Kikyo estivessem tão perto deles e que tudo terminasse tão tranquilo, com possibilidades de rolar algo. Digo, pior ainda, Saku exige uma resposta de seu amigo, mas desta vez Rin não tem outra opção, a não ser ficar calado e não dizer nada, já que quem come calado come duas vezes. Em um dado momento, outro dos garotos se aproxima para pegar o caderno, mas Rin o arranca com agressividade, já que não gosta que toquem nas coisas de sua querida. O ambiente é notado em se tornar muito mais tenso do que já era. Cada vez, Rin fica mais e mais afundado diante de seus amigos, que começam a perceber sua relação com uma de Kikyo, suas inimigas mortais. Saku tem algo a dizer, sendo este o início das malditas brigas, mas antes de poder fazer qualquer coisa, o professor percebe o desastre que fizeram e procede a pedir aos alunos que se acalmem e coloquem em ordem, e aproveitando a boa vontade, os amigos do protagonista tentam animá-lo, mas tanto Rin quanto Saku estão conscientes de que isso não pode ser curado com uma noite de festa. Ao certo, vamos precisar de dois. E depois de um tempo, Rin volta para casa para pensar, lamentando-se pelo que acabou de fazer com seus queridos amigos e entende que não deveria ter sido tão agressivo com eles. No entanto, está muito consciente de sua situação atual. De fato, sabe que a melhor opção agora é parar de ver o Aburi, pois por mais que queira negar ou que a ame, Subaru tem razão. O trapito de Félix é Deus. Ah, não, né? Esse Subaru não. O de ReZero não. Ela é alguém que se esforçou muito para chegar aonde está, e se descobrissem que ela anda com um cara de Chidori, então seus professores certamente não deixariam passar, e sua vida seria arruinada. Apesar disso, ela enviou uma mensagem avisando que passou, embora por pouco, mas tudo graças a ela e sua ajuda carregando. O Aburi, ao ler tudo isso, fica muito contente porque no final pôde ser de ajuda e tem vontade de ir vê-lo no festival esportivo, mas Rin sabe muito bem que seu fim se aproxima. No dia seguinte, a tensão está no ar, porque agora Saku e Rin, que antes eram dois amigos que sempre estavam juntos, agora se evitam como a peste, como se tivessem trocado suas ex. Soei sabe que as coisas não estão nada bem, porque literalmente estão em uma sala inteira cheia de distância um do outro e já nem se fala. Apesar disso, seu amigo lhe lembra que foi graças a Rin que se esforçaram para estudar por uma vez, e agora cabe a Sohei encarregar-se de salvar sua amizade. Por isso mesmo, ele começa a agir de forma muito animada, lembrando-lhes que o festival esportivo está ao virar da esquina e quer convidá-los a celebrar que vão participar. Mas acontece que ambos têm planos, quebrando o frágil coraçãozinho de Sohei, que só quer desfrutar do festival em total paz. Mas Hayato não vai desistir por seus queridos amigos. Assim que pouco depois, chega o momento de sair da escola, e é aí que lhe ocorre uma ideia ao ver Saku. Este vai caminhando para casa, pensando em tudo o que tem acontecido ultimamente com seu querido protagonista, digo, com seu querido amigo. Nesse momento, vemos que seus amigos aparecem para detê-lo, e eles querem perguntar o que está acontecendo com ele, e não vão deixá-lo. Não importa o que aconteça, Saku tenta evitá-los, sem querer contar nada, mas lentamente começam a quebrá-lo. Não literalmente, mas quase. Os garotos perguntam se ele está chateado porque Rin está com alguém de Kikyo, mas surpreendentemente não é isso que irrita Saku. O que realmente o deixa triste é que Rin, seu melhor amigo, não confia neles. Isso porque no momento em que descobriram a nota, ele evitou ao máximo contar-lhes sobre o assunto, assim como quando aconteceu o da biblioteca. Saku teme que Rin não se sinta confortável com eles, apesar de serem bons amigos, especialmente porque ele deve muito a Rin, já que foi graças a ele que conseguiu se enturmar em Chidori, pois se não fosse por ele, teria permanecido sozinho. No entanto, os garotos o animam, dizendo que as coisas não são bem assim, já que é verdade que Rin evitou contar-lhes sobre o assunto, mas não se mostrou necessariamente irritado com isso, pelo menos disse que não era nada, e isso é melhor do que realmente rejeitá-los. Hayato aconselha que simplesmente deem tempo e espaço, pois Rin, quando precisar, certamente irá contar-lhes todos os seus problemas. E eles estarão lá para apoiá-lo, como os bons amiguinhos que são, irmãos de alma, enquanto nosso rapaz está trabalhando na confeitaria com sua chefe, que nota imediatamente que ele está mais abatido do que o normal, pois Rin tenta negar que está, mas ela consegue lê-lo como um livro aberto. Como ele não conta nada, ela pensa que é porque ele reprovou o exame, mas para sua surpresa, nosso protagonista conta que não só passou, como também com uma nota maior que menos 50. No início, ela acha que é uma brincadeira, mas quando Rin explica tudo, seu sorriso desaparece magicamente. O protagonista começa a se irritar porque sua chefe não acredita nele, mas a coisa fica ainda pior quando sua waifu chega à confeitaria para o de sempre, comer tudo o que há e mais. Ela começa a conversar com a chefe do protagonista, contando como foi bem em todos os exames, e ele faz sinais para sua mãe para que não diga que ele está ali, já que quer manter um perfil baixo, porque fica envergonhado. Sua chefe, infelizmente, não lhe dá ouvidos e o tira de trás do balcão para contar a Kawaguri que ele também passou, incentivando-os a conversar e se atualizar. No entanto, quando Kawaguri tenta iniciar a conversa, percebe-se que Rin não se sente nada confortável. Então, para dar uma ajudinha, sua chefe decide ir para a parte de trás da loja, encarregando-o de fazer o pedido para sua querida garota. O protagonista quer, mas não pode recusar. Então, no final, tem que receber afeto feminino. Ao pé da letra, deixa pra lá, mano, se você precisa. Então, aproveitando o book, Kawaguri começa a escolher os bolos que quer de uma vez, que como podem imaginar, são muitos. No entanto, antes de fazer isso, ele tem que realizar uma tarefa importante e coloca as mãozinhas no homem para baterem as mãos. Isso
isso porque ele notou toda a vibração negativa que emana, então queria comemorar com ele que conseguiu aprovar e ir ao festival esportivo. No entanto, e para desgraça de ambos, Rin não para de lembrar o problema com seus queridos amigos. E como Saku perguntou a ele, na frente de todos, sobre sua relação com ela, mas Rin não teve coragem de dizer, nem quis fazê-lo. De volta ao presente, Kawaguri deu-lhe um conselho muito bom para animá-lo. Se ele se sentir mal, só tem que comer, comer e comer mais até não poder mais. Dizem que com o café da manhã, pode-se começar o dia de bom humor. É por isso que ela come muito de manhã, e é a mesma razão pela qual faz isso o tempo todo sem parar, como uma comilona sem controle. O protagonista, ao ouvir tudo isso, não pode evitar rir, porque de tanto pensar em comida, sua namorada esqueceu o que ia dizer. Tudo isso no final o ajudou a se distrair um pouco. É aí que se lembra de tudo o que teve em mente até agora, desde o incidente na biblioteca até a conversa que teve com sua mãe. Tudo isso o ajuda a compreender que, embora sempre tenha pensado que o melhor era apenas se despedir para sempre de Kawaguri, no momento as palavras saíram sozinhas, já que não importa o quanto saiba que tudo está mal, não pode deixá-la, porque ela lhe faz muito bem. Ao seu coraçãozinho de melão. E pior ainda, quando ela o olha com aqueles olhinhos inocentes, adoráveis e cheios de bondade, já que é impossível que ele se sinta em paz ao lado dela. E, por conseguinte, que a queira só para ele. Caramba, mas que inveja! Assim que termina seu pedido tamanho jumbo, Kawaguri agradece a Rin pela conversa e ele se oferece para levá-la de volta para casa, preocupado com o que aconteceu na primeira noite em que se conheceram de uma vez. No entanto, ela conhece todos os truques e antes de partir, parabeniza-o, mais uma vez, por ter conseguido aprovar e ter a chance de participar num festival esportivo. Uma vez a sós, sua mãe vai ver se seu filho está bem, aliviando-se ao ver que sim. Enquanto Rin pensa que, embora em seu momento seu coração estivesse cheio de dúvidas, agora se sente em paz. Gauri, por sua vez, está na estação de trem, pensando em como seu crush tinha um rostinho muito lindo quando sorria e que gostaria de tê-lo visto mais. No entanto, essa lembrança é rapidamente ofuscada pela sua expressão sombria e negativa. Gauri queria perguntar se algo estava acontecendo, mas não teve coragem para fazê-lo, então apenas ficou caladinha, já que assim parecia mais bonita. Enquanto pensa no assunto, recebe uma mensagenzinha que a surpreende. Voltando para a casa de Rin, ele se senta para comer com sua mãe, a quem mostra o exame aprovado para que ela acredite de uma vez por todas. Isso ainda assim a impressiona muito porque é a melhor nota que seu filho trouxe em todos esses anos. No entanto, isso a deixa muito feliz. E como não, mano? Já quase a colocas e finalmente passaste. O sonho de todo homem, já que desde pequeno ele sempre foi alguém que chorava e desistia muito fácil, mas desta vez deu o melhor de si e não desistiu até conseguir o que queria. Piashipala, Bajirona, Bama, chegando muito mais longe do que jamais poderia ter sonhado. No entanto, sua namorada também sabe que ele continua escondendo coisinhas, mas não precisa interrogá-lo nem perguntar sobre isso. E o porquê é fácil, ele não é alguém que quando comete um erro, não vai se desculpar. Além disso, está ciente de que desta vez ele se esforçou porque certamente tinha seus motivos. Isso lhe lembra de Rin, de seus amigos e de sua querida Morita, já que fez tudo isso por eles. E desta vez queria celebrar um evento com seus bros, porque os ama muitos, e também receber ajuda de alguém que realmente é amável como Gauri. Além disso, sabe que sempre, não importa o que aconteça, toma a decisão correta, então não precisa vigiá-lo para que não se meta em encrencas, já que Rin, com certeza, o fará de qualquer forma, se isso significa fazer o certo, mas ainda assim, não importa o que aconteça em todo o processo, desde que ele seja feliz com sua vida. Por outro lado, passamos a ver a albina de Subaru, sentada no parque de sua infância, enquanto pensa em sua linda lembrança junto à sua querida amiga. Esta última aparece pouco tempo depois, surpresa de que Subaru a tenha chamado, pois não é normal que a convoque assim de repente. Assim que chega e se cumprimentam, Gauri começa a olhar o parque, lembrando de todos os seus bons momentos juntas e como não iam lá há muitos anos. Agora Subaru fica séria, disposta a contar tudo à sua melhor amiga, e como no outro dia ela e Rin saíram para conversar em uma cafeteria, e agora sim vem o Chidori. Dizer-lhe que quase lhe tirou o homem, mas não porque o queira para ela, e sim porque quer umas tesourinhas, mas para cortar a sua bonita relação. Ai, as outras também. Antes de continuar, vemos uma lembrança de Subaru, de quando ela e sua amiga eram pequenas. Naquela época, Gauri quase caiu por estar pendurada na barra fixa como um morcego, algo que ela gostava muito na época e por isso fazia, mas mesmo assim, Subaru começou a chorar de medo, pois temia que algo ruim acontecesse e não pudesse vê-la novamente. Ai, Jamija, você está bem traumatizada. No entanto, Gauri a fez saber que estava tudo tranquilo e que nunca la abandonaria. Bem, só se aparecer um garoto e um bem alto. Filha, a Subaru do presente pensa que a Gauri sempre foi assim, pequena e adorável, mas muito amável e bastante doce, sendo o tipo de pessoa que se esforça pelos outros e pelo que ela quer. Mas, tristemente, a Subaru não pode ser tão forte, então terá que escolher outro caminho para ajudá-la, porque sim, é bem teimosa, intrometida e ciumenta. De volta ao presente, Subaru conta à sua amiga como no outro dia foi falar com Rin, já que enquanto passeava, os encontrou estudando e rindo na cafeteria daquele dia, e então tiveram sua conversa. Subaru conta então como pediu a Rin que parasse de vê-la, pedindo desculpas à sua amiga por ter escondido isso e ter agido por conta própria.
Perdoe-me, filha! Quase te afastei do grandão! Fiquei com inveja. O Auri, ao ouvi-las, se surpreende, mas depois diz que está tudo bem, já que não foi até o incidente da biblioteca ou da porta que soube o quanto Kiki e Chidori se odiavam. Por isso, ela diz à sua amiga que está tudo bem e que não há problema, pois entende que Subaru fez tudo isso apenas para cuidar dela. Estamos cientes de que, se descobrirem sua relação com a Rin, tudo irá para ver. E maravilhoso, o subjectantan de 5 Isso, no entanto, faz com que Subaru se sinta ainda pior, pois resulta que depois daquele dia fatídico em que falou com o protagonista, pensou que ele contaria sobre sua conversa ao Auri e que ela a odiaria. No entanto, no dia seguinte nas aulas, descobriu que o Auri a tratava igual a todos os dias. Assim, pouco a pouco começou a perceber que Rin não disse nada à sua amiga, então poderiam continuar como se nada tivesse acontecido, desde que não dissesse uma palavra. Mas, infelizmente para Subaru, as coisas não foram tão bem, pois à medida que o tempo passava, ela começou a sentir como a culpa a consumia. Por ter tentado tirar o relacionamento da vida de sua melhor amiga, quase a deixou sem afeto masculino, e a culpa chegou a tal ponto que não o deixava respirar. Foi por isso que a chamou aqui para contar tudo à sua mera melhor. Sente, mas no final, o que mais doeu não foi que ela a odiasse, mas que Guauri deixasse passar como se nada. É sério, Minja. Dá-me uma palmada, pelo menos. Comportei-me muito mal. Ou me dá duas, se quiser. Digo, aí Subaru começa a chorar sem conseguir se controlar, entendendo que só queria se sentir bem consigo mesma e que não mudou desde que era uma garotinha, já que ainda continua sendo tão covarde como naquela época e só consegue chorar quando vê que sua amiga está em perigo em vez de realmente ajudá-la. E mesmo quando durante toda a sua vida tentou imitá-la, e secar, e assistindo pelada, deixando o cabelo comprido, ou até tentando ser fria e sem emoções, no final continua sendo a mesma menina do parque que chora porque não tem amigos, mas agora se sente mal porque sabe que é uma má pessoa, e do nada Guauri atrás de volta ao presente, fazendo-a ver a luz, e para acalmá-la, pede que voltem a brincar como quando eram meninas, retornando assim a uma época mais simples, pelo menos por um momento. E, dessa maneira, vemos que Guauri começa a subir e a brincar com as barras do mesmo jeito que fazia quando era pequena. Enquanto fazem isso, as duas lembram daquela vez em que ela caiu e quase quebrou o pescoço com a queda. Naquele momento, Guauri disse que não tinha doído, mas na verdade quase foi visitar São Pedro. Socorro! Vou desmaiar! Tragam-me uma coca! Mas, bem, deixando isso de lado, o mais memorável para Guauri não foi que sobreviveu, mas que logo depois de que levou a pancada, sua amiga começou a chorar e pedindo que passasse toda a dor para ela se fosse necessário. Subaru não se lembra de ter dito tal coisa, mas Guauri sim se lembra, já que achou muito bonito. Ela se senta e começa a relatar tudo o que sentiu naquela época. E mais do que risos ou qualquer coisa, Guauri pensou que não gostava de ter feito sua melhor amiga chorar, mas também gostou muito de ter alguém que pudesse se preocupar tanto com ela a ponto de chorar tanto sempre que se machucava. Subaru continua dizendo que não faz sentido pensar assim dela, já que não é tão amável quanto ela pensa, afundando-se novamente na miséria. Não seja teimosa, Mija. Pare de se jogar no chão. No obstante, Guauri a abraça para lembrá-la de que não é assim, já que não importa como, Subaru sempre esteve ao seu lado para acompanhá-la e apoiá-la quando mais precisou, e é graças a ela que conseguiu chegar tão longe até agora, e por isso pede que pare de dizer coisas tão ruins sobre si mesma, pois não quer que despreze a Subaru que ela tanto ama, e ouvir essas palavras tão bonitas faz com que a Albina perceba o mesmo que o protagonista, sua amiga é um anjo em todas as formas possíveis. Sim, ela realmente a levou para casa com a mamãe. É assim que começa a refletir sobre como Guauri tem sido desde pequenas. Ela sempre brilhou para ela, trazendo alegria e felicidade à sua vida, assim como faz com todos os outros. Por isso, agora entende o que precisa fazer e do nada abraça Guauri, confundindo-a com um gesto repentino. Subaru conta novamente sobre sua conversa com o protagonista e como ele agora sabe que ela é uma bolsista de Kikyo e por isso tem medo de que, se descobrirem que ela está saindo com alguém de Chidori, possam tirar sua bolsa ou tornar sua vida impossível. Mas a pergunta não é se ela ou o protagonista acham que o melhor é deixá-la, mas o importante agora é saber o que Guauri quer fazer. Fale, querida, conte tudo! Ela responde que quer continuar vendo o protagonista. E então, Subaru tem uma pergunta melhor e mais importante. Se ela gosta dele. Ah, Canija, como dizia Juan Gabriel, o que se vê, não se pergunta. Guauri, sem medo do sucesso, afirma que claro que sim, que gosta muito dele e que ele é seu crush. E agora, que Subaru acha evidente? Não. Evidente? Está confirmadíssimo, Mija. E para deixá-la mais feliz, ele conta que no momento em que pediu a Rin para parar de vê-la, ele disse que não podia. Desculpe-me, Mijita, mas não posso. Assim como todo bom macho de lombo prateado que se respeita e que ama muito sua waifu, Subaru, após saber de tudo e se livrar das coisas ruins, pensa que ainda não se ama e nem sabe se um dia o fará. Mas de uma coisa está certa e é que Guauri sempre esteve para ela como um anjo da guarda que a cuida bastante. E por isso quer um dia poder deixar para trás toda essa negatividade e aceitar que é tão amável como dizem que é e poder caminhar as duas juntinhas, com a cabeça erguida, mas ainda assim, mesmo que isso leve anos e assim possam continuar sendo melhores amigas para sempre, jurando ficar ao lado uma da outra, não importando as dificuldades que tenham que enfrentar. Mas isso sim, vão fazer juntinhas, mas será que mais tijeritas? Diego.
E eu que esperava umas boas tesouras. Fazer o quê? Terei que me contentar com umas amigues. Durante o caminho de volta para casa, Guauri zomba de Subaru por ter andado tão chorosa como quando eram crianças. Mas então, o protagonista lhe envia uma mensagenzinha para conversarem. Ele está em sua confeitaria, sofrendo como sempre ao pensar demais nas coisas, pois acontece que não conseguiu tirar da cabeça o que Subaru lhe disse, e por isso quer voltar a falar com ela para esclarecer suas ideias. No entanto, não tem o número dela, então a única maneira de consegui-lo é com a melhor amiga, ou seja, sua waifu. Rin sabe que disso não pode sair nada bom, mas enquanto está quebrando a cabeça com todos os comos e porquês, sim, sua morrita ligou primeiro. A canija! Falando da rainha de Roma, ele responde com o Kokoro na mão, e a primeira coisa que faz é pedir desculpas por tê-la evitado até agora. Depois, passa ao importante, contando que tem algo a tratar com a Albina, e por isso precisa do número dela. Sua waifu, ao ouvir isso, começa a rir pela coincidência, já que tem a amiga bem ao lado. Então, sai tridente? Digo, assim que, sem pensar muito, ela passa o telefone e Rin fica mais nervoso do que já estava. Ele diz que quer falar sobre o assunto da cafeteria do outro dia. E justo quando ela teve seu desenvolvimento de trama, pois Subaru, agora mais tranquila a respeito, pede para se verem um dia depois da escola. E, tempo depois, percebemos que ela está esperando por ele em um banquinho em um parque. Ao vê-la, Rin se sente muito nervoso sobre como abordar o tema, mas a primeira coisa que faz é perguntar o que pode fazer para que ela permita que ele saia com sua querida waifu. Subaru lhe faz saber que não é a mãe de Waburi, para impedi-la de se ver, e isso já é coisa dela. Rin entende que se expressou muito mal e foi tirado de contexto. E por isso, o melhor é começar pelo começo, pelo mero início, pelo sim, já mano, já entendi, já tira minha amiga de mim, podemos Vicente, já. E dessa conversa que tiveram na cafeteria sobre o que era melhor para o Waburi, ele tem se preocupado sobre se poderiam se ver ou não. E como um estudante de Shidori, que viveu os olhares das femiloquitas de Kikyo, compreende que o melhor provavelmente seja cortar toda a relação com sua waifu e continuar vivendo em uma suposta paz entre os dois. No entanto, isso não é algo que ele possa fazer ao Waburi, pois seria cruel demais magoar alguém tão boa como ela com um pensamento tão covarde. Seria pior que um NNIE, é por isso que ele quer saber o que pode fazer para sair com ela e que Subaru fique tranquila, pois está ciente do quanto ela se preocupa com o Waburi. Assim, a Albina fica surpresa ao saber que o protagonista não está bravo com ela, mesmo depois de tudo o que disse, e que tentou convencê-lo a se separarem. Rin admite que sim, ficou um pouco assustada por ela ser tão direta, mas também entendeu até que ponto estava disposta a ir para salvar sua amiga de infância. Caramba, há algo que esse garoto não faça bem? Subaru continua sem compreender como Rin pode ser tão bom com ela, mesmo depois de como o tratou por ser de Kikyo, mas ele diz que sabe o quão importante ela é para sua waifu e não poderia viver consigo mesmo se algo a fizesse sentir mal, e por isso quer saber o que pode fazer para continuar vendo sua querida Waburi, mas que ao mesmo tempo mantenha Subaru tranquila, pois leve as duas, mano, duas por uma. Akiri. Sim, já. Ela, ao vê-lo, percebe que Rin não é apenas alguém legal, nem um santo, mas sim a padaria inteira, já que é um verdadeiro homem. Na real, nem de joelhos, sou digno de estar diante dele. Assim, para acalmá-lo, Subaru conta ao Waburi que já sabe todos os detalhes sobre a conversa deles, especialmente a resposta que ele deu sobre não poder deixá-la. E mesmo que ela pedisse, em seguida, Subaru diz que enquanto saírem longe da escola, provavelmente não serão descobertos. E antes de continuar conversando, uma bola selvagem acerta Rin na lateral. Esta foi lançada pelo garotinho do outro dia na cafeteria. Este, ao vê-los, pensa que são bons amigos, já que é a segunda vez que os encontra juntos. E os garotos, por sua vez, negam que são amigos, já que levando em conta as poucas vezes que se viram, poderia-se dizer o contrário. Mas mesmo assim, Subaru sabe que apesar de não ser a pessoa que quer ainda, espera que algum dia possa ser amigo de Rin, surpreendendo-o bastante, porque do nada está muito legal, mas ela não revela porquê. Shan. Acho que alguém ficou como o rio bem molhado e não sei qual das duas. Assim que, após esta conversa entre amigos, à noite vemos como o protagonista se deita na sua caminha, vendo o grupo dos seus amigos pensando que desde os exames ficou congelado. No entanto, ao pensar no porquê de tudo ter acontecido, ele compreende que foi totalmente sua culpa e não tem coragem de mandar uma mensagem e perguntar o que houve, o que aconteceu. Mas, por sorte, ele tem sua waifu para encorajá-lo, já que ela lhe envia uma mensagem perguntando se conseguiu conversar e esclarecer as coisas com sua amiga de toda a vida. Rin responde que sim, e o Waburi expressa seu desejo de que Subaru saiba ainda mais sobre sua querida relação, já que gosta de incluí-la em tudo que é importante para ela. Sim, pois sai tridente. Digo, mas por sua vez, Rin se sente cada vez mais desanimado ao pensar no que aconteceu com seus amigos, mas depois de ver o que sua namorada lhe disse, entende que as coisas não vão a lugar nenhum se não tomar uma atitude, e é exatamente isso que ele vai fazer.
No dia seguinte, Soei avisa aos garotos que o protagonista está mais estranho do que o normal, já que está meio distraído na hora de praticar esportes, cometendo todo tipo de erros. Rin talvez seja ruim para estudar, mas é bom correndo e praticando esportes, por isso naturalmente está bem estranho. Os garotos não acreditam, mas quando lembram que durante a aula ele estava muito inquieto e evasivo, percebem que realmente deve estar acontecendo algo com ele. Mas felizmente, Sohei teve uma ideia genial para descobrir o que está acontecendo. Ao sair da escola, eles o seguem como stalkers pela rua, perguntando-se para onde ele vai e o que o deixa tão inquieto. Eles também sabem que a coisa poderia ter. Senzaku apenas se desculparia com ele por ter sido tão duro, mas tanto ele quanto Rin são terríveis para se expressar. Então, a segui-lo por um bom tempo, Otsura sai, Soshikat Ponamaste. Os chicos lo veem em meio de um parque, onde se encontra com as garotas de Kikyo com as quais brigaram na biblioteca. Assim, ao segui-los um pouco, são levados até um café, onde enquanto Rin lhes agradece por terem vindo, Kaori se sente nervosa por lembrar o que sua amiga lhe disse quando pediu que a deixasse, que não podia fazer isso mesmo que quisesse porque era sua namoradinha. Isso basta para que Kaori comece a ficar nervosa e não aparente de forma alguma que anda apaixonadinho por ele. Enquanto isso, os amigos do protagonista estão ouvindo tudo em uma mesa próxima com Sugi, reclamando que duas waifus caíram do céu para Rin e nem as moscas se aproximam dele. Assim que Saku, por sua vez, não se importa que Rin se dê bem com Kaori, já que ela parece ser uma boa pessoa, mas teme que se relacione com Subaru, já que ela odeia os homens tanto quanto qualquer uma de Kikyo, ou seja, típica machista, digo. A conversa começa, e Rin pede ajuda às garotas para apresentá-las aos seus queridos amigos, já que não quer continuar escondendo coisas deles. Depois, ele conta como durante toda a sua vida, devido à sua aparência, teve problemas para se relacionar com os outros e constantemente se afastavam dele, impedindo-o de ter alguém com quem expressar o que sente, e devido a tudo isso, desistiu de conhecer pessoas ou ter um grupinho que cuidasse dele. No entanto, desde que chegou a Chidori, as coisas mudaram, pois conheceu seus bros de toda a vida. Estes não apenas o aceitaram como mais um, mas se tornaram seus melhores amigos, da mesma forma que Kaori e Subaru são entre si. Eventualmente, ele percebeu que eram completamente insubstituíveis para ele e por isso pediu que viessem ajudá-lo, porque ele quer se reconciliar com eles e ter um vínculo tão forte quanto o que elas têm, já que esta foi a primeira vez que ele se esforçou em algo, e não foi apenas por sua waifu, mas por todos os seus bros. Assim, para poder estar com eles no festival esportivo, Rin está ciente de que ao pedir isso, estará colocando-os em muitos problemas, mas são as únicas a quem pode pedir ajuda. Então, após isso, Subaru aceita de imediato, assim como Kaori, já que elas estão cientes de quão boa pessoa Rin é. E por isso sabem que, se realmente quiser, pode reparar sua relação com seus queridos amigos. Além disso, Subaru sabe que se veio pedir-lhes algo tão bonito como ajuda para reconciliar-se com seus bros, com certeza é alguém muito amável. Assim que, enquanto eles estão ouvindo tudo isso, sem poder acreditar na sorte que tem de ter um pão de Deus como seu melhor amigo, estão bem contentes. Depois de um tempo, ele e as garotas saem do café, voltando juntos para casa no meio da noite, já que ficaram até tarde com toda aquela conversa. No caminho, Subaru pede a Rin que um dia o apresente aos seus amigos, pois quer se desculpar por tê-los tratado tão mal quando se conheceram na biblioteca. Rin promete que fará isso, mas em certo ponto, depois de caminhar bastante, eles se deparam com os desconhecidos que estão procurando o protagonista porque acham que ele é um cholo e querem brigar com ele. Este é o líder dos caras que atacaram Kaori quando ela estava saindo da confeitaria durante sua primeira visita a Rin. Depois desse susto, eles decidiram chamar seu senpai para ajudá-los. E não, eles não vieram sozinhos, trouxeram toda a sua gangue. Rin tenta acalmar as coisas, pois sabe que só estão atrás dele, e por isso pede que deixem as garotas irem. No entanto, Kaori comete o erro de defender Rin, dizendo que ele é um cara amável e legal, mas isso só chamou a atenção dos caras para tentar se aproximar para profaná-las, e como resultado, um deles toca o cabelo de Subaru. Mas justo então, Sugi aparece para intervir, já que stalkear no final serviu para algo. Filho da... Assim que do nada, os bros aparecem e dizem para levar as garotas a um lugar seguro enquanto eles enfrentam a gangue. Rin não entende o que está acontecendo porque acabaram de chegar, mas Sugi e os outros garantem a ele que não se preocupe, que eles vão cuidar disso. Com certeza, esses sim são verdadeiros amigos. Dito isso, o protagonista leva correndo suas amigas, deixando seus amigos sozinhos para que cuidem de uma. Saku encara o chefão, mas não para brigar, e sim para passar como se não fosse nada. É então que vê os caras que queriam incomodá-lo em primeiro lugar, zombando com sua língua de serpente, como sempre faz, mencionando que são patéticos, porque em vez de resolver as coisas como homens, estão se escondendo atrás dos amigos e nem sequer participaram na briga, mas estão realmente atrás de uma arvorezinha, e um deles se enfurece ao ouvir isso, mas o outro então zomba mencionando o ferimento que Rin tinha na cabeça, gabando-se de como o fizeram há algumas noites. Sim, claro, mentirosos de merda. Isso deixa os garotos pasmados, mas enfurece muito a Yato. Então ele decide que o momento de ser bonzinho já acabou.
E que é hora de partir tangerinas em gomos. Assim que a briga começa, Rin pede desculpas às garotas por tê-las metido em problemas, mas elas entendem que não foi culpa dele e que está tudo tranquilo. Nesse momento, os rapazes o chamam e ele se preocupa, pensando que precisam de ajuda, mas aparentemente estão muito bem e, em vez de passar a noite brigando, pedem que ele descanse e se prepare para o festival esportivo do dia seguinte. Isso o deixa confuso, mas ao mesmo tempo aliviado. E então, passamos a ver o que aconteceu no parque. A Yato derrotou sem piedade todos os aleatórios que vieram e não deixou nenhum vivo, então é um alívio que ele seja pacifista, já que se fosse tão violento quanto é forte, com certeza mandaria qualquer um para o além. Nisso, para finalizar a situação, um dos covardes que organizaram esta emboscada se aproxima e os adverte para não tentarem nada contra seu querido irmão, além de dizer que ele é o cara mais incrível que pode existir, e se alguém se atrever a dizer o contrário ou incomodá-lo novamente, então verá. E não vai ser de uma maneira bonita. No dia seguinte, acontece o festival esportivo, mas o protagonista continua cometendo os mesmos erros do dia anterior, deixando passar todas as bolinhas do beisebol, até que no final acaba sendo eliminado e por isso tem que ir se refrescar imediatamente. Depois da noite anterior, ele só se sentiu mais estressado por não poder falar com seus amigos para ver como estavam, mas então eles aparecem para cumprimentá-lo e fazer-lhe companhia. Os garotos começam a conversar como se nada tivesse acontecido, então Rin lhes agradece por terem salvado sua pele na noite anterior, já que, se não estivessem lá, ele não sabe o que poderia ter acontecido. Sohei e os outros riem aliviados, mencionando que no final serviu de algo segui-los como stalkers. Depois de ver que Sohei os delatou por acidente, Rin começa a ligar os pontos, percebendo que foi por isso que chegaram tão rápido e que estavam o seguindo desde que chegaram ao café. Diante disso, ele fica muito envergonhado, sem poder acreditar que ouviram tudo o que disse na frente das queridas garotas. Sohei, sabendo que meteu os pés pelas mãos, sai correndo junto com Ayato, deixando Saku sozinha com o protagonista para que conversem de uma vez, como bons amigos. Então Saku começa a tentar se desculpar com ele, mas Rin sente que foi culpa sua tudo o que aconteceu. Então Saku pede que ele pare de atacá-lo, fazendo-o sentir que não deveria pedir perdão, já que sabe que desta vez foi ele quem se comportou mal e foi muito duro com ele sem sequer perguntar o que estava acontecendo. É por isso que, para compensá-lo, vai dizer algo por uma única vez na vida. E é que no dia anterior, quando ouviu dizer que confiava tanto neles, ficou muito contente e faz saber que confia nele também como seu melhor amigo. Ouvir tudo isso faz com que, ao protagonista, saiam lágrimas de alegria. Assim que, após um tempo, Sohei e Ayato voltam para ver como estão, preocupados que tenham brigado mais. No entanto, quando os veem do escuro, descobrem que já se reconciliaram. Já até choraram, caras, mas que digo. Seguindo com o festival esportivo, novamente chega a vez de Rin para rebater, o que preocupa a todos, porque esta é a última oportunidade que tem de ir para as finais, sem mencionar que com sua má fase poderiam estragar tudo de novo. No entanto, Saku tem plena confiança de que seu bro conseguirá um home run, já que Rin sempre se destaca quando mais é necessário, porque por isso é seu bro, e então ele lança a bola e Rin a acerta com tanta força que ela vai voando até o céu. É aí que começa a correr por todas as bases, apreciando que o dia de hoje está muito bonito, sem perceber que chega até o final, sendo recebido por seus queridos amigos, que lhe perdoam todas as falhas que tiveram durante o dia de hoje, mas nada disso importa realmente, apenas que estão juntos como os bons amigos que são, e isso também deixa Rin muito feliz, como uma lombriga. Depois de um tempo, um dos fotógrafos vai dar as boas novas ao professor, mostrando-lhe uma foto onde os garotos aparecem conversando e rindo juntos, fazendo-o pensar que ser jovem é o melhor, mas o que realmente é o máximo é ter amigos que te apoiam nos bons e maus momentos, exatamente como acontece com Rin, já que seus amigos realmente ajudaram. Depois, o protagonista e seus amigos saem para celebrar que se divertiram durante o festival esportivo. No entanto, Sohei não está tão feliz, já que embora tenham vindo comer sorvetinhos, o professor não acabou convidando-os, pois durante a última corrida do beisebol, levaram um home run que os fez perder. Para ele, não faz sentido terem vindo comer sorvetes se não foram convidados pelo professor mão de vaca, mas ainda assim pensam em uma maneira de relaxar e se divertir, agora que finalmente passaram juntos no festival. No entanto, nesse momento, Rin pergunta se estão livres agora dentro de um tempinho, pois há algo que precisa fazer com eles. Logo depois, os leva ao parque de sempre, onde duas amigas estão esperando por eles. Assim que, sem esperar nenhum segundo, eles se sentam e a tensão é palpável no ambiente, tanto que poderia ser cortada até com uma colher. As primeiras a falar são as garotas, que iniciam a conversa, agradecendo aos bros de Rin por tê-las ajudado na noite anterior, surpreendendo-os um pouco e ainda mais quando veem que o Auri veio preparada para compensá-los, dando-lhes um monte de comidas e coisas. Isso faz Sohei chorar de alegria, que não pode acreditar que exista uma garota tão boa em Kikyo. Enquanto todos começam a comer e a conversar, se dando bem muito rápido, Suaru decide tomar a palavra, pois precisa desabafar. Ao certo, eu rejeitei a Ham, filha de... Ah não, né? Este não é aquele Suaru. Ela lembra da vez que se conheceram na biblioteca há um mês e os tratou como se fossem inimigos só por serem de Chidori. Desde então, ela se sentiu muito mal porque nem sequer os conhece e não quer continuar tratando-os mal quando são pessoas tão boas. Então, ela pede desculpas. Sohei responde que não se lembrava de nada disso.
E, já que como aconteceu há um mês, não deu muita importância, deixando assim Subaru surpresa. E o mesmo acontece com os rapazes, que embora se sentiram incomodados no momento, os deixaram ir rapidamente e já não guardam rancor. Assim é, Mija, assim somos os pibes, não nos importamos. No entanto, Saku também pede desculpas, já que está consciente de que no momento de falar com ela, disse coisas que poderiam ter saído do controle e também queria fazer as pazes com ela. Dessa forma, os garotos acabam deixando tudo para trás e se tornam melhores amigos, mas, mesmo assim, Subaru não veio de mãos vazias, já que, assim como sua amiga, trouxe um presentinho para compensá-los pelo que aconteceu, dando-lhes alguns doces super raros e caros, daqueles que não se encontram em quase nenhum lugar. Isso surpreende até Rin, pois nem ele, que trabalha em uma confeitaria, os tinha visto antes. E enquanto eles comem, Subaru se mostra um pouco preocupada de que sejam amigos, levando em conta a rivalidade entre escolas. Mas isso não importa para os caras, já que sempre ouvem Rin dizer que as duas eles são muito boas pessoas e nem mesmo Saku tem dúvidas, porque na dúvida há masté. Quero dizer, se é o protagonista quem diz, então tem que ser verdade. Assim, para reconhecê-la como parte do grupo, dão-lhe um dos doces como presente de boas-vindas. Dessa forma, não demoram a se tornar bons amigos. Assim, passaram uma tarde muito tranquila entre eles, conhecendo-se e divertindo-se muito. Enquanto isso acontece, Subaru percebe que sua amiga tinha toda a razão. Nunca deveria ter odiado os estudantes de Chidori, e que o melhor é sempre ver a verdade com seus próprios olhos, pois, se não o fizer, perderá coisas como esta. Mas o mais bonito de toda essa situação é que foi no grupo que menos esperava que conseguiu seus primeiros amigos. Então, sai tridente. Digo, no caminho de volta para casa, Soli e os outros tentam se aproximar mais dela para conhecê-la, embora ele queira que ela diga onde comprou os doces, para que no ano que vem, se ganharem, o professor os ofereça. Isso permite que Rin e sua waifu tenham um momento a sós, separados do grupo. Ainda ele conta que se sente muito agradecido a ela por tê-lo ajudado a estudar, já que se não fosse por ela, não teria conseguido passar para o festival junto com seus amigos e por isso quer recompensá-la de alguma forma. A Waburi ganhou um prêmio, mas ele não consegue pensar em nada para dar, então queria perguntar diretamente a ela. Waburi, ao ouvir isso, fica bem chocada de alegria e, sem medo do sucesso, pede ao seu crush para saírem sozinhos em um dia livre. E agora sim, vem o que é bom. Antes de continuar, vemos uma lembrança de Rin com seus amigos, de quando eles lhe disseram que é surpreendentemente um cara muito honesto e legal, já que sempre costuma dizer que sua waifu é alguém muito agradável e terna, e por isso lhe aconselharam que não tivesse medo do sucesso e apenas passasse tempo com ela, mas infelizmente, no momento de ir de trem ao encontro, não consegue pensar em outra coisa além dos nervos que tem, que ficam piores ao ouvir os casais felizes ao redor. Ele tenta se convencer de que isso é apenas uma saída entre amigos para se divertir, mas não seja bobo, nós sabemos que não. Depois de um tempo, eles descem na estação, encontrando o Waburi, que tinha pegado o mesmo trem sem perceber. Após se cumprimentarem, vão ao aquário, onde ela se emociona vendo os peixes. Rin conta que foi uma vez quando era pequeno, mas só se interessava pelos peixes e animais grandes, então não prestou atenção nos menores. Deixando do lado suas anedotas da escola primária, Waburi conta que quer ver o show dos golfinhos que apareceu na televisão, mas tem medinho de que não tenham tempo suficiente, já que quer fazer muitas outras coisas além disso, como ir comer. Óbvio, não pode faltar comer e comprar presentes na loja. O protagonista, ao vê-la sofrendo tanto por querer fazer tantas coisas, começa a rir e diz que há tempo para tudo e que ela pode ficar mais tranquila, já que hoje só farão o que ela quiser, porque você manda, querida. Só um tremendo mandio. Dito isso, os dois começam a passar pelos diferentes lugares do aquário, vendo todo tipo de animais, e de passagem vão a uma montanha-russa, onde se molham bastante. No final, eles se sentam para descansar e comer em uma mesa, onde há peixes palhaço, que captam a atenção de Waburi, enquanto ela os aprecia com os olhos cheios de brilho. Rin aproveita a ocasião para agradecer mais uma vez por tê-lo ajudado nos estudos, e por permitir que ele jogue junto com seus queridos amigos. Embora ele já tenha dito isso centenas de vezes, já cale a boca, meu amor. Mas é que realmente quer que ela saiba o quanto está feliz graças a ela, pois esta é a primeira vez que realmente quis estar, tanto com seus amigos, a ponto de se esforçar em algo em que não é bom. TBA. Niti. Waburi entende como ele se sente e fica feliz por ter sido de toda ajuda, sorrindo muito. Assim que lembrem, onde entra o sorriso, entra a Longani. Então, depois disso, ele vai ao banheiro para tentar se refrescar, deixando-a sozinha por um momento, pouco antes da apresentação dos golfinhos. Assim, enquanto ela fica em um banco, revisa as fotos que tirou junto ao seu crush, aproveitando por ter guardado lembranças desse dia juntos, até que uma convidada... A chegada inesperada da citação. Voltando com Rin, ele joga água no rosto tentando baixar a febre, pois embora tenha se distraído muito com a citação, agora percebe que sua garota está linda, já que passa o tempo todo sorrindo. Isso é um bom sinal para ele, pois significa que ela está gostando do passeio, mas não pode evitar pensar que se sente estranho. Não no mau sentido, mas como que começa a sentir borboletas no estômago. Já sabemos como é isso, não é? Ao sair, ainda com o coração fazendo tucum-tucum e depois pacau, ele se encontra com sua waifu, que tem uma morrita selvagem com ela.
Esta é a Mika, uma garotinha que se perdeu enquanto passeava pelo aquário e não se lembra onde está sua mãe. Gaururi se oferece para ajudá-la a encontrá-la e, embora Rin concorde, preocupa-se que o tempo se esgote, já que o show dos golfinhos está prestes a começar. No entanto, Gaururi não se importa, pois ajudar uma garotinha a se reunir com sua mãe é muito mais importante. Rin entende que não importa o momento. Sua waifu sempre estende a mão para quem mais precisa, seja quem for, então deixa Miko com Rin, mas ela tem bastante medo dele por causa de sua cara de delinquente. No final, Gaururi vai embora para procurar a mãe da menina na seção de tubarões, deixando-a com seu crush para que ele cuide dela enquanto não está. De modo, cara, toca cuidar da bênção e por isso não saiam com mães solteiras. A menos que saibam levar seu pequeno para passear em uma floresta, digo. E, como não tem ideia do que fazer, nosso protagonista sugere que ela se sente para esperar e conversar, mas surpreendentemente a menina não tem medo, já que pede desculpas por ter se intrometido e interrompido seu encontro com Gaururi. Isso pega Rin de surpresa, que não acredita que isso possa ser considerado um encontro, mas Mika achava que eram namorados, já que se dão muito bem e estão sozinhos no aquário, então tem toda a cara de um encontro. E existe um velho ditado que diz: os adultos duvidam de tudo, mas as crianças sabem de tudo. E não poderia ser mais verdade. Mika continua falando e contando sobre as fofocas da escola e como há um garoto de quem ela gosta muito por ser o mais rápido de toda a sua turma. Típico de meninas do jardim de infância, se apaixonam por qualquer um que corra como o vento, por alguém veloz. Ah, mas quando são adultas, não brinca, cara. Como assim você durou 5 segundos? Droga, novo recorde. Isso deixa o protagonista confuso, que não entende nada, até que Mika menciona algo que faz sentido, e é que ela sempre fica muito feliz toda vez que seu crush sorri. Isso acontece com ele também quando pensa que Gaururi sorri pra ele no nome que merigile agere sonte. E, falando dela, de repente aparece com os pais da menininha que se reúnem aliviados com a filha depois de terem procurado por ela em todos os lugares. Isso deixará nossos meninos felizes e antes de se despedirem, os pais agradecem por terem ajudado com a filha. Esta última quer fazer algo antes de ir embora e conta no ouvido de Rin que ele e Gaururi fazem um casal muito bonito. A danadinha é tão pequena e já está fazendo chip. Caramba, mas que assistência, cara. Nem Iniesta dava essas assistências. Aliás, nem Messi fazia isso. Então, enquanto a vem ir embora, Rin tem uma ideia e diz a Gaururi que, embora tenha perdido a pré-apresentação que queria ver, ainda há outra à noite e pode ir vê-la se quiser. Ela, obviamente, não pensa duas vezes e aceita imediatamente, ficando ambos juntos pelo resto do dia, até a hora da apresentação. Quando chega o momento, vão se sentar nas arquibancadas, maravilhados com as luzes e tudo o que há, mas fica ainda melhor quando os golfinhos começam a saltar e a fazer seus truques na água, enchendo de alegria a waifu do protagonista. Este último, enquanto a observa, comenta que nunca esperou que ela agradecesse tanto por apenas ajudá-lo nos estudos, mas a deixa muito feliz que tenha sido útil para ele. Vê-la tão contente, tanto por isso quanto pela apresentação, ajuda Rin a perceber aquilo que vinha negando até agora, ou pelo menos não tinha percebido completamente. Assim, ele confirma que sempre que sua garota está feliz, ele também está. Então não pode continuar fingindo demência, pois é mais que óbvio que ela o conquistou completamente e agora não há volta. Senhoras e senhores, o grandão, depois de 8 longos capítulos, percebeu que está apaixonado. Deus, eu também sou teu filho. Finalmente abriu os olhos, mano. Dando fim, assim, aos primeiros capítulos do anime de Kaoru Hana, e se quiserem que eu continue resumindo, comentem parte 9 ou parte 10, ao pé da letra, e já não sei qual, rapaz. Ah, e me sigam no meu poderoso Insta, já que também aviso por lá e posto videozinhos dos Gyots. O link está na descrição. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se sim, deem like e compartilhem com todos os seus amigos. Se você gostaria de ver algum dos meus próximos vídeos, não se esqueça de se inscrever. Sugiro que me siga nas minhas redes sociais para ficar atento aos meus próximos vídeos. O link deixarei na descrição. Sem mais nada a dizer, nos vemos na próxima. Tchau!